Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wallace Biapina e vamos a mais uma solução de um item do nosso simulado aberto. Agora o item número 117, forno de indução. Sempre que um campo magnético varia ao atravessar uma espira, aparece nesse circuito uma corrente elétrica. O forno de indução é um transformador, então já aqui um destaque importante para o nosso item. Funciona como um transformador. Com 250 espiras na bobina primária e apenas uma espira na bobina secundária. Apenas uma espira na bobina secundária. Então tenha muito cuidado com essa informação. Essa espira na bobina secundária, na verdade, é um anel metálico de alumínio, com espaço onde é possível armazenar água. A água vai ser colocada em seu interior para o seu aquecimento. Redução de 1,250 da tensão de entrada, 220 volts, para pouco mais de 0,8 volts, faz com que, em compensação, a corrente no anel seja muito alta. Então observe que a corrente vai se intensificar exatamente pelo fato de você ter reduzido a sua tensão elétrica, permitindo que uma grande potência elétrica seja dissipada no anel. Então uma grande potência seja dissipada no anel. Uma vez que você tem, digamos, uma baixa resistência e uma grande corrente, teremos uma grande potência dissipada. Essa potência dissipada em forma de calor, esquentando o anel e fazendo a água armazenada nele ferver em poucos segundos. Pois bem, o princípio fundamental, olha só o comando do problema, de funcionamento do dispositivo, observe aqui, apresentado, é observado de forma idêntica em um ou em uma. Bem, pessoal, basicamente, o único dispositivo dentre os que são apresentados e que funciona com base na indução de Faraday é simplesmente o nosso freio magnético. Por que motivo? O que vem a ser o freio magnético? Imagina que você dispõe, por exemplo, de um tubo metálico, como você pode visualizar aqui. Esse tubo metálico, basicamente, vamos colocar no seu interior um ímã, observa aqui um ímã, né? Polo norte, que aqui no caso é o seu polo sul, observe, com o polo sul para baixo. Então, se eu abandoná-lo, além da força-peso que nós temos aqui atuando em nosso magneto, no nosso ímã, pode ser um ímã de neodímio, por exemplo, além dessa força-peso, também teremos a ação de uma força magnética que vai atuar para cima. Essa força magnética atuante para cima é que vai permitir a frenagem do nosso ímã. Agora, o que vai gerar essa força magnética? Observe que, basicamente, é como se na própria calha, nesse tubo cilíndrico que nós colocamos, você gerasse, no caso aqui, uma espira, né? Uma espira, cuja corrente que passa por ela gerará um campo que se oporá ao campo que está aproximando. Como o campo que está aproximando é o polo sul, como você pode ver aqui, a força magnética vai ser uma força repulsiva. É isso que faz com que o nosso ímã seja frenado, como acontece no freio magnético, como acontece, por exemplo, em nossos trens de alta velocidade, também bem semelhante a essa frenagem do freio magnético. E temos várias outras aplicações, como, por exemplo, detector de metais, o próprio dínamo, que já foi cobrado, inclusive, na prova do Enem. Né? Agora, mais recente, esses nossos carregadores, que podem funcionar sem a necessidade de fio. Então, todos eles funcionam com base no princípio da indução de Faraday. E só para recordar o princípio, o que ele pode nos dizer? Que a força eletromotriz induzida, basicamente, ela pode ser apresentada como sendo o negativo de uma quantidade de espiras que multiplica a taxa de variação do nosso fluxo magnético com relação ao tempo. Então, quanto mais rapidamente esse fluxo magnético mudar com o tempo, quanto mais rapidamente esse nosso fluxo variar com o tempo, mais intensa vai ser a nossa FEM. Se a FEM vai ser mais intensa, a corrente elétrica que você vai gerar também será mais intensa. Como é que eu posso determinar essa corrente? Razão entre a nossa FEM e a resistência elétrica do seu circuito. Como no caso aqui da nossa espira, se o ímã, por exemplo, tivesse um campo magnético cada vez mais intenso, a frenagem nele seria a frenagem mais intensa também, seria frenado mais rapidamente. Tá bom? Então já matamos aqui a charada, seria então, como falamos agora há pouco, a letra C. Só agora justificando porque que as outras também não seriam. A bússola, basicamente, ela não funciona com base no princípio da indução de Faraday, porque ela simplesmente precisa de um alinhamento no campo magnético da região qualquer em que ela se encontra, pode ser o campo terrestre ou o campo de uma outra fonte. O motor elétrico também não há necessidade de você funcionar com base na indução de Faraday, tendo em vista que o que é um motor elétrico? Basicamente, é um conjunto de bobinas por onde passa uma corrente elétrica. Essa corrente vai sofrer a ação de uma força magnética e essa força magnética ela vai gerar basicamente o quê? Ela vai gerar um torque.
e esse torque que vai fazer com que o nosso motor ele possa se mover. Então não precisa, na verdade, de indução de fada. O chuveiro elétrico, basicamente, ele é o quê? Ele é um resistor. Como ele é um resistor, ele simplesmente funciona com base em quê? Com base no efeito Joule. Então, apesar de que acontece aquecimento da água, você não precisaria da indução de fada para fazer ele funcionar. E por fim, a nossa campainha elétrica. A nossa campainha elétrica também não funciona com base na indução de fada. Ela é basicamente um eletroímã. E a geração de uma corrente elétrica na própria campainha gera um campo magnético. Esse campo provoca a atração de um martelo que bate na sineta. Portanto, de fato, o único item, como já fizemos, é a letra C, freio magnético. Espero que tenham gostado. Até a próxima.